Olá pessoal, eu sou o Alberto da Assistência Técnica da MT Thomson e hoje eu trago mais uma dica para vocês. A dica de hoje é o sensor de temperatura da linha Ford. Vamos voltar lá atrás mais um pouquinho lá, que na linha Ford você tem o motor Zetec e o motor Endura, tá? A dica é sensor do painel. Qual o sensor correto que eu devo aplicar? Se você pegar na Courier, no Fiesta, no Escort e até no K também, esse painel que não é do K, mas até no K também, alguns modelos quando Endura utiliza esse sensor, você tem que ficar sempre atento qual é a aplicação correta, né? E uma dica que eu vou dar no final bem interessante, bem legal. Você pega aqui, ó, no Fiesta e na Courier, né? Quando o motor Endura, você tem lá um sensor de temperatura de um pino só que faz o aterramento, né? O 3124, ele faz o aterramento na carcaça, que é importante, né? De grande importância, potencial de massa nesse carro na hora de fazer a indicação correta lá no painel. Então o 3124 ele tem a rosca aqui de 1/8, que vai ser a mesma rosca do 4061, que também é motor Enduro e pega praticamente o mesmo ano. A dica é sempre quando você fazer a aplicação lá, qual que é? É de um pino ou dois pinos? Se for de dois pinos, é o 4061. Muita gente acha que esse tipo de sensor aqui, que é um tipo de, nós chamamos aqui de Bulldog, né, que é esse tipo de isolador quadradinho, ele lembra muito o plug eletrônico da injeção eletrônica. Mas na verdade ele é um sensor do painel, ele não é da injeção eletrônica. Fica aquela confusão, é do painel ou da injeção? Não, ele é do painel. Apesar que ele é aterrado, tá? Esse é aterrado, esse é isolado da carcaça. E eles têm a resistência diferente. Ó. Se eu pegar aqui a 20 graus, né, temperatura ambiente, você vai encontrar 400 ohms aproximadamente nesse sensor. E o 4061 a 20 graus, 900 ohms. A diferença é que um é aterrado, o outro é isolado, que ele trabalha com um negativo lá no painel. Outros modelos, né, que é de dois pinos, que também tem o conector igual de bico, né, da injeção eletrônica, que é o sensor aqui, parece o plug eletrônico, confunde bastante, mas também é um sensor do painel, tá? Que é o 4026 e o 3228, muito semelhante, exceto a cor, mas observa a resistência, ó. 4026, resistência a 20 graus, 850 ohms. E o 3228 a 20 graus, 400 ohms. Tem uma resistência diferente. Então, quanto menor a resistência, né, é o coeficiente negativo. Maior a temperatura, menor a resistência. Você vai ter alteração aqui no painel. A dica legal que eu vou passar para vocês aqui, que é bem interessante, que quando vocês trocar um sensor e continua dando problema e não marca corretamente, dá uma olhadinha atrás do painel. Tem uma placa, um circuito eletrônico e tem um resistor. Esse resistor ele tem uma resistência também, aproximadamente de 184 ohms. 180 ohms ali, mais ou menos 2, 3%. Às vezes essa resistência queima e o que acontece? Não marca direito no painel. Aí você fica achando que é o sensor, troca um sensor, troca dois sensores e não resolve o problema. Então dá uma verificada. Outra dica interessante que veja bem, pessoal. Esse painel ele entra 12 volts. Esse sensor trabalha com negativo e normalmente desce uns 5 volts negativo para ele. Quando essa resistência queima, pode acontecer desse 12 volts do painel vir para o sensor e queimar o sensor. Esse sensor não trabalha com 12 volts. Você vai queimar o sensor. Então é importante ver a aplicação, tá? E sempre dar uma olhadinha no painel, porque toda vez que o carro não está marcando direito, a culpa é o sensor. E o painel? Será que não está fora de calibração? E a resistência do painel? Será que está legal? Então sempre tem que estar verificando tanto o sensor quanto o painel. Tá bom, pessoal? A dica de hoje era essa aqui que eu queria passar. Espero ter ajudado e até uma próxima.